muita responsabilidade ser limite da palavra do Senhor, ainda mais no culto de domingo. Aleluia! Onde muitas igrejas não abrem mão das coordenanças fazer essa ministração. Mas a pastora sempre querendo o nosso desenvolvimento. Aleluia! Da obra do Senhor. E assim agradecemos, né? A cada condição, a cada oportunidade. Compartilhar com os irmãos. Que o Senhor tocou hoje no meu coração. Eu já tinha lido esse texto, Deus fez providência a lembrar novamente. Está na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 2. Aos Romanos, capítulo número 2. Vou ler até o versículo de número 5. Do capítulo 2, versículo 1 em diante. Isso. A palavra do Senhor diz assim: portanto, tu és indesculpável. O homem qualquer que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas, faz a mesma coisa. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem que julga os que fazem tais coisas, pensa que fazendo tu escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade, paciência, longanimidade, e não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas quando a tua dureza no teu coração impaciente em tesouras para ti mesmo irá para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Meu Deus! Somente até aqui, irmãos. Aleluia! Irmãos, Deus Deus me leva hoje a falar de coisas que muitos de nós não gostamos de falar. Deus nos faz lembrar hoje de algo que nós não gostamos de citar de nós. Porque a verdade para nós dói. A verdade incomoda. Mas Deus a todo tempo nos mostra na Bíblia que devemos executar o perdão, que devemos se compadecer do irmão, da situação, do momento. A pastora falou aqui sobre centro de recuperação. E eu só agradeci, porque é Deus me confirmando essa palavra que Ele colocou em meu coração. Centro de recuperação é lugar onde cada um, embora você esteja lá para visitar,
tem que estar com o coração compadecido. Aleluia. Porque não podemos ir lá julgar, É, mas Jesus. temos que ir lá levar a vida. É, Deus. Aquele que se encontra com um momento morto espiritualmente. É, Jesus. Porque, irmão, queremos nós, fruto da igreja, condenar, apontar, julgar. Meu Deus. Muitas das vezes queremos desprezar, porque esse dia eu passei pelo Semanhão novamente. Foi num dia que estava muito frio. Essa manhã, aí eu falei com o Larissa, eu estava indo no Apolo, descer no colégio, fui na Apolo, e percebi que tiraram a caminha que tinham dado para essa manhã dormir, tiraram a cômoda velhinha que tinham dado para ele a roupa de cama dele, e ele estava encolhido, dormindo, sentado na calçada da igreja do pastor Jackson. Meu E Deus. aquilo me cortou o coração. Porque, irmão, não importa o que ele tenha feito para chegar na condição que ele está hoje. Meu Deus. Mas se cada um de nós desse bairro pudesse entender um pouquinho de realidade, conseguiríamos, pelo menos, dar um aconselho a esse homem. Mas muitos de nós não queremos. Eu, sempre quando posso, quando eu tenho meu dinheiro, minhas condições, eu faço questão de passar lá, deixar um pão, um pedaço de bolo, porque eu sei que ele não pode comer pão de sal. Ele me falou, meu querido, eu não posso aceitar que eu não consigo comer pão de sal. Eu não tenho mais ideia. Então, para ele tem que ser ou aquele pão de macaxina, o mesmo que eu compro para minha filha, ou bolo. E muitas das vezes, eu ganhei 2, 3 bolos da fábrica e fiquei então de procurar ele para dar um. Aleluia. Porque o que me custaria? Nada. Eu tenho um lar para dormir, minha família. Eu tenho uma cobertura na cama. E Deus, aleluia. É, Jesus. nós voltamos a falar dele de novo. O que de falar é todos nós falamos muito bonito às vezes. Mas a Bíblia nos mostra dele comigo. Primeiramente, numa conversa com seus discípulos, Pedro pergunta ao Senhor. Numa conversa com os discípulos, Pedro pergunta ao Senhor. Em Mateus 18, versículo 21 e 22, Pedro pergunta: Pai não, médico, o que precisamos fazer? Ou quantas vezes precisamos perdoar aquele que nos incomoda, aquele que nos levanta a mão, aquele que nos agride? Jesus fala 70 vezes 7. Todo dia. Não é 70 vezes 7. 400 e não sei quanto. Imagine você perdoar uma pessoa 70 vezes 7 vezes por dia. Irmão, não estou acusando ninguém, mas eu imagino que a pessoa passar do limite com alguém aqui 5 vezes, a pessoa vai lá estourar. Ih, uma mão é convertida, a outra não Porque, é. irmão, nós somos carnais, nós somos de carne. E se deixarmos a carne falar mais alto, nós vamos pular. A carne pula. Mas a todo momento nós temos que seguir exemplo de Deus e de Jesus aqui na terra. Aleluia. E derramar o perdão. Eu anotei alguns tópicos para lembrar de como foi e como é o derramamento de perdão. Primeiramente de Deus. Deus primeiramente mostra o perdão da gente em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 Deus mostra o perdão primeiro a 3 indivíduos.
Adão, Eva e a serpente. Porque Deus estava formando a humanidade. Naquele momento só tinha Adão e Eva no jardim do Éden. E a serpente. Quando acontece o pecado, o que Deus podia fazer muito bem? Vou destruir o meio da parte da terra logo, e faço outro, e começa de novo. Eu sou Deus, eu posso, eu tenho poder na minha mão. Mas Deus teve misericórdia. Aleluia, Jesus. Misericórdia para Adão, Adão ficou com a serpente, misericórdia para Eva teve com a serpente, misericórdia até para uma cobra, uma serpente. Meu Deus. E muito, na Bíblia nos revela que ela era como mais ou menos um lagarto. Tinha patas e talvez tinha até uma comodidade. Mas após a sentença, Deus fala para ela: a partir de agora ela vai pegar e comer fora da terra. Jesus. As patas. E teve que pagar pelo seu pecado na terra. Aleluias. Mas mesmo assim, Deus não excluiu da face da humanidade. Deus. Muitos de nós, quando alguém peca, queremos destruir logo da nossa vida. Queremos tirar do nosso meio. Expulsa da igreja. Não é bem-vindo aqui. Expulsa da casa. Não vai se consertar. E muitas das vezes não é desse jeito. Muitas das vezes a gente expulsando, a pessoa piora. Joga lá fora e não bate mais. Irmão, eu estou falando isso porque eu tenho. Ele está no meu sem querer. É. Aleluia. Pega isso lá. Aleluia. Bluetooth desconectado. Então, irmão, o que acontece? Essa clave Bluetooth conectado. que nós mesmos damos ao nosso próprio, ao nosso amigo, ao nosso familiar. Porque na minha família eu tenho um exemplo de uma pessoa que estava em cima do altar e foi expulso de uma obra e não tem força para retornar. Por quê? Porque não souberam castigá-lo, não souberam fazer com que ele pagasse pelo erro que ele cometeu. Aleluia! De forma digna de servo de Senhor. Meu Deus. Quando não soubemos tratar com essa pessoa, botamos lá fora e ela não tem força mais para voltar. Jesus. A Bíblia vai nos revelar também em Gênesis 4, versículo 20, a respeito da sentença de Caim. Deus também podia acabar com a vida de Caim após ele matar o seu irmão. Mas Deus é tão misericordioso com Caim que Deus bota uma mancha nele para que ele não venha a ser morto pelo pecado do seu irmão. Meu Deus. Podia ou não podia acabar com Caim alguma vez? Deus. Mas teve sim misericórdia. Outro ponto, Gênesis 6, na Arca de Noé. Foi pregado aqui recentemente. A Arca de Noé foi feita para o contexto de uma humanidade que estava totalmente corrompida. Mas Deus podia muito bem acabar com todo mundo. Mas achou que Noé uma dignidade de derramar a sua misericórdia. Aleluia, Jesus. E Noé teve a capacidade espiritual de entender o seu propósito e ainda por cima salvar a sua casa. E Deus não ajuda também sujeito
seu reino. Aleluia, Jesus. Porque ele bota um casal de animais em cada um dos seus junto com é e sua família. Aleluia. Mostrando misericórdia Aleluia. também com os animais. Aleluia. Lindos. Irmão, Meu Deus. Gênesis 11 vai nos revelar a Torre de Babel. E ali, Deus vendo que o negócio estava se expandindo, a mentalidade dele, daqueles homens, era subir a torre mais alta possível para alcançar Deus. Como Satanás queria fazer? Alcançar Deus. E aí, quando Satanás tentou alcançar o trono de Deus, o que Deus fez? Deu lá uma rasteira nele e jogou Meu Deus. um buraco. É, Jesus. Aleluia. Mesma coisa aconteceu na Torre de Babel. Ele podia matar todo mundo. Mas não, teve misericórdia. Ele só confundiu a língua. Para que eles pudessem não completar uma obra maligna. Meu Deus. Outro evento que a gente vai ver em um livro inteiro. Juízes. Juízes é livro para quem quer conhecer a misericórdia de Deus. É, Senhor. Porque em todo tempo de juízes, em todo tempo, é Israel pecando, é Israel saindo do caminho, é Israel entrando numa prova que não é sua. Em todo tempo Deus levanta um juiz aí à frente, a batalhar, a salvar o povo. Meu Deus. Em todo tempo. Ah, não, hein, diabo. Ano que vai ano. Ô, glória. É. Mas muitos de nós não queremos derramar misericórdia. Obrigado, papai. Obrigado. Muitos de nós não queremos se compadecer do sofrimento do irmão. Queremos jogar lá no inferno, lá fora, e humilhar cada dia mais. Jesus. Meu cunhado hoje também me relembrou. Ele falou comigo a respeito de um vídeo que ele viu na internet em que a pessoa julgou a outra e botou para fora da igreja. E a pessoa, do mesmo jeito, não conseguiu voltar. O próprio pastor Marcos Feliciano dá um testemunho desse tipo. Não sei se de uma está vindo. Mas eu já vi que ele deu testemunho. Ele perseguiu duas jovens. Perseguiu duas jovens. Fez com que elas saíssem da igreja. E elas não conseguiram voltar. E até uma delas veio a hora. Meu Deus. E esse é a mancha que ele carrega até hoje. Porque ele tem como responsabilidade aquela alma. Ele chora até hoje que ele fala pelaquela alma que ele ajudou a jogar no mundo. Meu Deus. E quantas almas eu e você ainda vamos jogar no mundo? Meu Deus. Verdade. Quantas almas eu e você, por causa de sabedoria, vamos ajudar a curar? Irmão, a Bíblia, se a gente parar para analisar, ela é repleta de perdão, de misericórdia a todo tempo. Aleluia. Vamos ler Daniel. Daniel não tem só livramento da cova do leão, não tem só livramento de cada coisa de Deus, porque ele já é o que é a Deus. Daniel vai explicar detalhe por detalhe o período que Israel passou na mão de um dos maiores homens terríveis dessa terra. A semelhança de Satanás era o Nabucodonosor. Mas Deus fala uma coisa. Eu o permiti. Meu Deus. Aleluias. A todo tempo é ele que permitiu. E Nabucodonosor, a todo tempo, afundando
Israel, querendo a prisão, a fração. Então, irmão, onde eu e você vamos parar dessa maneira? Acusando, apontando o dedo, botando a ideia que dentro lá fora. Porque muitas das pessoas são como as crianças. Por que não? Nós pensamos que eles estão despercebidos. Nós pensamos que eles não estão prestando atenção no culto. Meu Deus. Mas muitas das vezes chega lá em casa, Isabel canta um louvor que é cantado nesse lugar. Isabel fala coisas que ela ouve nesse lugar. Esse é meu nome. Muitas das vezes a gente pensa que ela está brincando agitado de um lado para o outro e não presta atenção. Mas muitas das vezes ela presta atenção mais do que às vezes está parada. Verdade. 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 Em continuação dessa palavra, eu quero citar alguns homens aqui da terra para não ficar só em Deus. Porque Deus é Pai. Deus é... Agora vamos falar de homens Isso. que derramaram o seu perdão como exemplo para nós. Eu vou começar com mais fácil. Jesus Cristo. Aleluia. Aí vocês vão falar, mas Jesus também não vale. Jesus é filho do Pai. 100% É 100% homem e 100% filho. Mas, irmão, a todo tempo desde chamado, Jesus sabia que Judas era o traidor. Jesus sabia que Judas ia armar para ele. E quando Judas vai entregar ele com beijo, como que ele recebe Judas? Meu amigo. Aqui veio, amigo, abraçou, deixou ser beijado, compareceu a misericórdia, compareceu no perdão, morreu até por Judas. Infelizmente, Judas não teve cabeça para se recuperar. E o remorso o fez matar, o fez tirar sua vida. Não foi o perdão, foi o remorso. É Deus. O remorso é diferente do perdão. Do perdão. Meu Deus. Do arrependimento. Essa palavra é melhor. O remorso é diferente do arrependimento. O arrependimento do homem, ele consegue ter força para se recuperar e receber o perdão. O remorso não. O remorso derruba e joga a pessoa mais Meu baixo. Deus. É Jesus. Mas eu vou falar dois exemplos de homens aqui rápido, para acabar a palavra. O primeiro homem segundo o coração de Deus, que a gente cita muito aqui. Davi. A minha pessoa de Davi. Isso aí. Vergonha. Vamos dizer assim. Davi fez o que fez, cometeu vários erros, mas quando Davi foi perseguido por Saul, a Bíblia vai nos lembrar em Samuel 24. 1 Samuel 24. Vai nos mostrar que Davi tem a oportunidade de derrotar Saul dentro da caverna. E Davi poupa dentro de Saul. Meu Deus. E ele vai lá e mostra ele. Aqui. 2 vezes. Eu poderia limpar. Eu poderia tirar no chão a voz. Mas eu não quero. Não é da minha mão. Você tem que descer a terra. Aleluia. A Bíblia todo tempo diz que Davi amava Saul. Davi não queria o mal de Saul. Mesmo sabendo que Saul queria o matar a toda a prova. Meu Deus. Aleluia. E muitas das vezes a pessoa não comete nem erro com a gente. Comete erro com o outro, mas a gente quer matar a pessoa. Porque se colocamos no lugar da outra, mas não pode fazer isso, tem que morrer, tem que ser preso, tem que estar eternamente, tem que ser jogado no inferno.
onde vai parar? Onde vamos parar como imagem de Cristo? É assim que ele pediu para sermos. Imagem de Jesus Cristo. Jesus nos falou que se tivermos um pouquinho de fé do tamanho de mão, do grão de mostarda, conseguiremos coisas maiores do que essa terra. É, Deus. Mas se pararmos para a nossa vida hoje, quantos de nós conseguimos um milagre até hoje na nossa vida? Aleluia! Muitos de nós não temos um milagre executado pela nossa mão, podemos contar. É, Deus. Alguns temos, mas muitos não vão. Porque por dentro ainda precisa de uma lavagem, Meu ainda Deus. precisa de uma limpeza, de um derramamento de perdão, Aleluia! derramamento de misericórdia. Oh, glória! O último homem que eu vou citar aqui está lá em Gênesis 37. A história de José. José, por falar demais, aí foi erro dele mesmo. Falava demais, contava o segredo para a família toda, o seu sonho, e acabou criando inveja nos seus irmãos. Seus irmãos vai, arma a cilada para ele, para vender José. Mas, quando José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ao invés da vingança, José se compadeceu. Meu Deus. Ao invés da vingança, José se perto de você. Aleluia, Jesus. Ele te abraçava, ele chorou. Quando ele percebeu que aquele era irmão dele, ele sofreu calado. Mas ele sofreu de alegria. E não deixou o ego, não deixou a tristeza, a angústia, levar mais alto. Aleluia, Deus. A compaixão, o amor Oh, glória. e a sua espiritualidade que eles tinham ali de compadecer do seu irmão. Forte. Abraçou, cuidou, e o alimento da sua família e pôde rever seu pai de volta. Aleluia. É, Deus. Isso porque soube derramar o perdão. Aleluia. E quantos de nós aí, aqui dentro, ou até aí fora, se alguém pisar no nosso carro, é capaz de alguém virar a mão e dar um cabeção. É. Porque, irmão, eu passando na bola, no outro dia, garoto, 12, 13 anos de bicicleta, jogou a bicicleta por cima da calçada, me deu um trancão no braço, olha, não foi meu braço fora. À noite eu fiquei com dor, não tenho entendimento no braço. Mas o garoto arregalou os olhos, foi dor, eu falei, vai em paz, meu filho, Deus te abençoe. Aleluia. É, Jesus. Ele ficou assustado com a minha reação. Eu ia fazer o quê? Chamar a polícia pra ele? Uma pedrada ali também. Dá pra pegar? A vida é você. Aleluia. Derrubo gigante. Dá uma pedrada nesse garoto. Misericórdia. Vou lá pelo pastor mesmo. É o homem. Eu não sei O a homem seria verdade. assim. Eu não sei a verdade, porque entendi que ele não é egoísta na minha vida. Verdade. Aleluia. E muitas das vezes, a gente temos que entender isso. Nem todos que se levantam contra nós são Golias na nossa vida. Ô, glória, hein? Então não podemos dar tratada. Aleluia. Não podemos dar tratada. Verdade. Temos que comparecer na situação, derramar misericórdia, derramar o poder, procurar ajudar. Procurar dar uma palavra. Talvez a pessoa precise de um abraço. Talvez a pessoa precise de um carinho que a gente não dá. Quantos de nós tem na nossa família pessoas que não são convertidas? Quantos de nós tem na nossa família
pessoas que não conseguem caminhar ao Senhor. Meu Deus. E muitas das vezes não conseguimos trazer para cá. Tem uma coisa que eu vou revelar aqui agora, irmão. Todo mundo sabe. Meu povo não é convertido. E eu procuro em toda a minha oração pedir a Deus. Deus, me dá sabedoria para conseguir falar com Ele. Porque, irmão, nós moramos no mesmo carro há muito tempo. Então, tudo que eu falar com Ele, Ele pode falar que já sabe. Já conhece. Mas não conhece nada. Não sabe nada. Então, eu procuro pedir estratégia para como chegar e salvá-lo. Meu Deus. Porque a maneira que eu vou falar com ele não é a maneira que eu falo com qualquer um quando eu estou evangelizando. A maneira que eu falo com ele não é a maneira que eu falo com o seu Manel, com o seu Antônio, com esses daí que estão na rua, não tem força, mas eu sei como chegar. O meu povo eu ainda não sei. Não sei como chegar, mas certo, toda vez revestimento, sabedoria. E nós Aleluia. possamos aprender a pedir esse revestimento, essa sabedoria, Aleluia. para chegarmos e ajudar. Oh, glória. Não afundar mais a pessoa. Aleluia, Aleluia. Deus. E até a Deus, a oportunidade de